Boa noite, amigos, parceiros da FSL Angus e Tu. É um prazer recebê-los todos nessa noite, neste webinar, o primeiro webinar que nós estamos programando aí durante os eventos do nosso próximo leilão, 19º leilão FSL Angus, que vai acontecer no dia 4 de outubro. É um prazer receber vocês. Nós vamos colocar aí o link do site para vocês acessarem todas as informações do leilão. FSL Angus e Tu, você acessa as informações de lotes especiais, lotes comerciais que nós vamos estar oferecendo no dia 4 de outubro, um leilão que é presencial e com transmissão do lance rural. Você clicando no link abaixo, você vai ter todas essas informações. E também eu queria convidá-los para participar do nosso grupo de WhatsApp, que nós criamos uma comunidade para que todo mundo tenha informações atualizadas de tudo que a gente está fazendo. Você pode clicar no link abaixo ou então acessar o QR Code que aparece aí do seu lado superior. E agora é com muito prazer que eu apresento o Maciel e o Felipe Moura, que vão dar prosseguimento a esse webinar, que é a diferença entre ver e enxergar a sua fazenda com foco na pastagem. Um bom evento para todos nós. Viu, Felipe? Eu vou fazer só uma introdução rápida aqui. Primeiro, para agradecer a audiência, nossos amigos aí pecuaristas, que estão aí conosco há tanto tempo, mais de 20 anos, né? Nós estamos no 19º leilão do Angus. Felipe, para quem não conhece, muita gente já conhece o Felipe, mas o Felipe é um agrônomo da Exalc, fez mestrado na área de pastagens, é um estudioso do tema das pastagens, etc. E também foi criador de Angus, né? Foi jurado das exposições de Angus no passado, teve uma experiência importante com os Angus nos Estados Unidos, depois foi para o Rio Grande do Sul, continuou ligado aí no Angus. Mas a especialidade do Felipe, e ele está trabalhando muito hoje na empresa dele, na Pastos, é sobre pastagem. Então, o que a gente pensou é fazer um webinar aqui para falar de pastagem e preparação, uma atividade pré-leilão, né? O pré-leilão, para a gente fazer um aquecimento. Então, tenho certeza que vai ser muito legal a palestra do Felipe. Nós vamos ter um tempo para perguntas no final, e no final o Domingos volta e fala um pouco mais, aí alguns minutinhos sobre o leilão, né? Mas eu quero já falar, então, rapidamente com vocês sobre o trabalho que o Felipe está fazendo com a gente na FSL Angus. O que são os pontos importantes assim do trabalho de pastagem que ele fez? A gente tinha um processo de ter muitos piquetes, né? Nós temos mais de 70 piquetes em Itu, e a gente mantinha, mesmo no verão, o pessoal, o plantel muito espalhado nos pastos, né? Nas diversas áreas. Entre outras coisas que o Felipe vai falar aí, foi muito transformador para a gente a ideia de fazer a intensificação, que ele vai mencionar. Então, nós passamos a colocar, onde a gente tinha lá 50 pastos, né, Felipe, com 10 animais, 5, 3, 2 animais, tal, a gente passou a colocar 50, 60 animais por piquete, adubando e fazendo o rodízio com uma otimização muito grande no verão. Isso foi uma coisa transformadora muito interessante para a gente. Bom, Marcelo, é exatamente isso, para a gente dar, né, um andamento aqui. O grande lance, na verdade, e a gente vai tratar esse assunto aqui, é como que efetivamente eu posso ser um lavoureiro de pasto, né? A gente, igual em qualquer lavoura, você planta milho, planta soja, o grande objetivo teu é que você tenha aí cada vez mais uma colheita mais eficiente. O que a gente precisa é ter essa colheita eficiente mesmo do pasto. O pasto é uma lavoura e é por isso que a gente tem que tratá-lo exatamente dessa forma, né? Então, a importância do manejo da pastagem é que ela é de um jeito onde a gente consiga otimizar a nossa produção por hectare. E quanto que isso livra realmente de valor por hectare ano. O manejo das pastagens, definitivamente, para mim, é dos maiores gargalos da pecuária nacional, né? Então, eu trouxe uma apresentação aqui. Gabi, se você tiver
no jeito eu já posso começar a apresentar, mas é importante a gente levantar alguns conceitos, né? E aí efetivamente ver como que essa questão do pasto pode se envolver mesmo, né, com relação a cada fazenda, como que você vai poder ajustar esses manejos e tudo mais na parte de produção animal, né? Então, que nem você falou, Marcel, uma fazenda que tem bastante número de piquetes, que tem bastante subdivisão, que, na verdade, ajuda muito a gente a você poder fazer um trabalho mais efetivo, né, do ponto de vista de uso das pastagens. Mas eu queria contextualizar um pouco mais para quem está aí, que a gente precisa entender o que significa intensificar uma pastagem. Intensificar é a gente precisar potencializar o recurso mais limitante que tem na nossa propriedade. Então, se olhar essa foto aqui, tem uma cerca, é a mesma fazenda, mas por que de um lado ela é de um jeito e do outro lado ela é do outro, né? Porque eu preciso otimizar esse recurso limitante. Então, você que está ouvindo a gente, pensa na sua propriedade, aquele lugar que te limita mais. Pode ser pedra, pode ser declividade, pode ser alagamento, pode ser morro. Quando a gente potencializar, a gente tem que produzir dentro dos limites que o nosso ambiente permite. Nós nunca vamos ganhar do meio ambiente, né? Então, eu tenho que respeitar a nossa propriedade como que ela está. Nesse sentido, eu preciso entender o que é produtividade. E para a gente contextualizar a produtividade, nada mais é do que o ganho médio diário dos animais vezes a taxa de lotação. O ganho médio diário dos animais, ele leva em consideração o mérito genético do indivíduo. Só vai ganhar bastante peso um animal muito bom de genética. E a taxa de lotação, ela leva em consideração o mérito genético da planta forrageira. Ou seja, quanto maior a carga que eu preciso ter, eu só vou conseguir com uma planta forrageira que produz muito mais. Nesse sentido, quando a gente está olhando aqui, né, a questão do mérito genético, é óbvio que uma vaca Angus como essa, ela tem uma condição de genética excelente. Então, eu vou explorar aqui o mérito genético dela, mesmo que eu tenha que abrir mão um pouco da taxa de lotação. Só que quando a gente vai para esse outro tipo de cenário, a planta aqui está produzindo muito por hectare. E aqui significa que eu tenho a possibilidade de colocar uma carga muito grande. Ou seja, eu vou explorar o mérito genético da planta forrageira, né? E existe, então, uma condição onde a gente consegue explorar as duas coisas, né? Alta taxa de lotação, com a planta, então, que consegue ter uma carga alta, também com ganho de peso elevado, se eu tiver animais, como esses animais meio sangue aqui, com alto potencial genético. Taxa de lotação, vezes o ganho médio diário, eu tenho quantos quilos que eu vou produzir por hectare. É a mesma situação aqui em vários lugares do Brasil. Então, aqui eu tenho uma pastagem produzindo bastante, e é óbvio que a carga é alta, mas a qualidade genética dos animais também é muito grande. Então, esse binômio a gente consegue explorar em vários lugares do Brasil. Mas, invariavelmente, tudo precisa começar com uma análise de solo. Eu preciso entender a minha análise de solo, o que eu preciso fazer de correção. O calcário é uma das ferramentas mais antigas que existem dentro da pecuária nacional e eu preciso explorar isso, eu preciso corrigir as minhas áreas, né? E se a gente olhar aqui, isso aqui é uma planilha que eu estou colocando, na verdade, não precisa se atentar muito a valores, se ela é muito atual ou não, mas o que vale, é muito importante salientar, é que a partir do momento que eu vou fazer uma nova área, que nem esse é um orçamento desse aqui, a semente, ela contribui com 8,5% só. Então, para você que está aí, tem na tua fazenda, você sabe que você precisa reformar uma área, não invista pouco em semente, ela é um dos menores insumos dentro da tua planilha. Então você tem que partir de um embrião muito bom para colocar no solo, né? E aí, quando a gente faz uma orçamentação dessa aqui, por exemplo, essa pastagem custando R$5.000 por hectare, antes de eu colocar os animais, eu preciso criar 3 cenários. O que são esses 3 cenários? Se vocês atentarem na tela somente para as células que estão em vermelho, vocês vão ver que aqui em cima eu vou simular 3 cenários. Então, a primeira coluna é um cenário ruim, que eu não vou manejar pasto direito. A segunda é um mais ou menos e um terceiro é bom. É aqui que a gente quer trabalhar. Então, se eu imaginar aquele orçamento anterior por 160 dias de pasto no verão, aquela adubação que eu coloquei no meu orçamento tem 168 quilos de nitrogênio.
Cada quilo de nitrogênio vai transformar em 60 quilos de pasto se eu for um mau manejador, em 65 quilos de pasto se eu for mais ou menos. Agora, se eu for bom pra caramba, eu consigo transformar 95 quilos de pasto para cada quilo de nitrogênio. Significa que eu vou ter produções diferentes. E aqui essa célula, que é o 0,55, se eu colher 55% do pasto, ou 60%, ou 70%, e nós mantivermos o mesmo ganho de peso, vocês vão ver ali embaixo que o meu resultado por hectare é o seguinte: com a mesma orçamentação, antes de colocar os animais, não adubando correto, colhendo mal o pasto, e mesmo que eu tenha um alto ganho de peso, eu perco por hectare. Agora, se eu adubar direito, se eu colher bem o pasto com o mesmo ganho de peso, eu passo a ganhar R$ 2.400 livre por hectare, que dá mais de 20 sacos de soja, ou seja, a pecuária tem condição de ser tão competitiva quanto. Então, o que fica de recado? Que a minha eficiência do uso do adubo tem que ser alta e que a minha eficiência da colheita do pasto tem que ser alta. E aí é que nós vamos ter resultado, né? Então, isso é super importante. E o resultado, agora, a partir do momento que a gente aceitou a orçamentação, a minha área tem que estar muito bem formada, os nossos pastos têm que ter uma cama que você vai colocar a semente muito bem colocada. Então, nesse sentido, sempre que eu for fazer um novo estabelecimento, eu também tenho que compactar a semente no chão. A compactação da semente é uma das coisas que as pessoas menos fazem nas fazendas e é o maior erro. Compactar a semente gera um stand mais rápido, uma velocidade de estabelecimento maior. E é claro que em algumas situações, se for possível, irrigação, é claro que vai nascer mais rápido, mas esse vídeo está mostrando que nós precisamos estabelecer pastagens com solos muito bem feitos e também na época das chuvas, das águas, né? Para a gente poder ter uma germinação legal. Mas olha a qualidade do preparo dessa área, né? E aí, outro exemplo, se você não tem um compactador igual aquele, olha aqui que compactador super simples, né? Isso aqui é em Manduí, São Paulo, então imagina como nós não temos desculpa para não compactar a semente no solo. E isso tem tanta velocidade de desempenho que se você olhar essa foto agora, olha a quantidade de plantas que já estão germinando por metro quadrado, né? Então, quanto maior o número de plantas, a velocidade do estabelecimento é muito maior. Então, eu preciso fechar o pasto cada vez mais rápido. Então, essa foto pequena, 7 dias depois da germinação, aqui nós estamos com 18 dias nessa foto, aqui nós estamos com 26 dias, ou seja, o stand fechando completamente, sem praticamente nada de espaço vazio, e aqui com 38, 40 dias pronto para colocar os animais. Então, imagina quando eu faço a operação toda certa, o tempo menor que a minha área ficar parada, para eu já poder colocar os animais para começar o sistema de pastejo. E eu vou mostrar para vocês vários esquemas de estabelecimento de pastagens e certamente algum deles pode realmente fazer sentido para você. Então, olha aqui é um estabelecimento de aveia em cima de campo nativo no Rio Grande do Sul, sem dessecar. É um tipo de estabelecimento daquela região? Mas eu não tenho isso. Mas saiba que essa é uma forma da gente estabelecer pasto. Uma outra, e aí você vê aqui as linhas, né, dessa máquina de plantio direto, né, a gente consegue ver ali no campo. Depois aqui a gente já vê um estabelecimento mais robusto e aí a gente começa a perder o efeito da linha desse plantio direto. E aqui o ponto já ótimo para você colocar os animais. Então, a velocidade também de estabelecimento desse processo também, que é um segundo exemplo muito rápido. Aqui é uma área em São Borja, no Rio Grande do Sul, onde tem muito afloramento de rocha e um perfil de solo raso. Eu não consigo entrar com roçadeira, eu não consigo entrar com plantadeira. Então, esse equipamento, que é essa corrente, ela passa por cima de pedra, ela passa por cima de tudo, custa R$ 2,00 por hectare e ela faz um serviço que é super eficiente, rápido. A gente consegue fazer 80 hectares por dia, estabelecendo um pasto que foi um azevém aqui, no caso, que foi plantado a lanço. Olha como é que fica essa pastagem quando os animais estão pré-pastejo. Então, é uma situação muito interessante também, o estabelecimento barato. Aqui é uma soja lourando, que a gente fala, já amarelando, onde você, com esse equipamento, está soprando o azevém no chão ali, antes da folha da soja cair. Esse azevém cai no chão, a folha da soja cai em cima,
e quando você está colhendo a soja, você já tem o azevém estabelecido. É um sistema de integração lavoura-pecuária, mas o meu objetivo aqui para vocês é mostrar que existem essas alternativas. A mesma situação é essa, mas com um avião. Eu estou usando um avião agrícola para jogar a semente de pasto antes de cair a lavoura da soja, né? E aí você também vai ter esse estabelecimento dessa forma aqui. Essa região no Paraná, ela consegue tanto trabalhar com aveia azevém como braquiária. Essa área foi voada braquiária antes da folha da soja cair. E olha como é que é o estabelecimento, aqui já nascendo, né? A planta já vindo com vigor bacana, né? Aqui também já bem estabelecido. E olha o que acontece depois. O cara lá no Paraná tem pasto, olha ali no fundo as vacas dele pastejando, olha o vizinho como é que está lá, totalmente seco, mostrando a importância da integração da lavoura com pecuária, né? E aqui, depois do pastejo, essa área já é dessecada para plantar soja de novo. Então, o outro sistema, muito rápido e mostrando que a integração funciona bastante, né? Aqui é um estabelecimento de uma cultura de milho em cima de uma área de estilosantes Campo Grande, que já também tinha sido área de pastagem. Estilosantes colocando nitrogênio no solo para que esse estabelecimento de milho tenha um vigor e uma velocidade de germinação e de crescimento da planta muito rápido. Então, isso aqui é um sistema de altíssima tecnologia para você ver como é que dá para ter outra alternativa, né? Aqui em áreas de várzea do Rio Grande do Sul, onde o problema muito grande é de drenagem. Lembra que eu falei para vocês que cada lugar tem um fator limitante? Aqui colheu arroz e essa máquina está plantando aveia azevém nas áreas baixas que tem chance de alagar e de encharcar, e é por isso que o sistema de drenagem é super importante. Poxa, Felipe, mas eu não tenho essas máquinas. Não tem problema. Você precisa ter o conceito na sua cabeça que existem todas essas alternativas. E também existem agora tecnologias, inclusive para plantio direto de Tifton, né? São plantas que não são estabelecidas por semente, mas são por mudas pré-germinadas, e aí, aqui, esse sistema de mudas já enraizadas no tubete, 5 bancos de ônibus aí, um negócio sensacional, aproveitando uma plantadeira antiga e estabelecendo uma área dessa, né? Aquilo que o Tifton antes demorava muito para fechar, vocês já veem aqui um estabelecimento mais rápido, aqui com 20 dias mais ou menos, a planta já ocupando e lastreando completamente a área, mais ou menos já, né? E aqui ela já quase totalmente fechada, e aqui essa é uma área nossa que eu trabalhei em São Borja, 63 dias depois do plantio, a gente conseguiu, dentro de um pivô central, a gente já estava cortando o pasto, né, para fazer feno pré-secado. Então, olha só, desses exemplos que eu passei para vocês, Marcel, são 5 alternativas. Uma braquiária irrigada, uma braquiária de sequeiro, um campo nativo, pastagem de inverno e a integração de lavoura com pecuária. Esses aqui são dados da época que a gente fez todas essas áreas. Eu tenho as áreas aqui, né? Então, olha ali, ó, uma braquiária irrigada, uma braquiária de sequeiro, aqui um campo nativo. Aliás, Marcel, olha o estado dessa vaca Angus no campo nativo. Tem muita vaca de cocheira que não fica desse jeito, mostrando que a nutrição realmente está muito adequada, né? Campo nativo e integração de lavoura com pecuária. Olha os nossos resultados. As áreas de cada uma dessas, quanto custou por hectare naquela época, qual foi a taxa de lotação que nós exploramos. Então, a braquiária irrigada aqui, que custou R$ 4.800 por hectare naquela época, mas eu coloquei 6 UA por hectare, um GMD de 700 gramas. Olha quanto sobrou de dinheiro por hectare nessa operação, 7 pau. Na época, foi o equivalente a 47 sacos de soja por hectare. Então, dificilmente uma lavoura de soja dá isso. Então, a braquiária de sequeiro sobrou 14, o campo nativo sobrou 6, a pastagem de inverno naquele ano sobrou 8 e a integração sobrou 11. O que eu estou querendo dizer com isso? Que quando nós temos uma pecuária bem tocada, pessoal, sim, nós conseguimos competir com a agricultura, no mesmo pé de guerra e às vezes até melhor. Então, para você que acha que às vezes arrendar para soja é melhor, não necessariamente isso é verdade, porque você tem um potencial, né, de cada vez mais produzir dentro da sua área. E nesse sentido, como que nós vemos os nossos pastos? É muito que vocês, principalmente que estão no centro-oeste, a gente olhando o celular,
nessa altura nossa, ou da caminhonete, às vezes a gente olha isso daqui e fala, poxa, eu vou entrar num período da seca com essa macega aqui, tá louco de bom. Essa é uma visão habitual. Mas quando a gente coloca a visão técnica, e é aqui que a gente puxa para o tema, né? A diferença entre ver e enxergar a tua pastagem, a visão técnica, a verdade dessa mesma área é essa. E aqui eu tenho mais do que 50% de solo exposto nessa situação. Isso é no Paraguai. Mas por que aquele quadradinho lá no fundo está todo fechado e o resto da área não? Isso é o ambiente falando que ele pode produzir muito mais e a interferência de um mau manejo através do pecuarista levando a fazenda a degradar desse jeito. Então, quando a gente faz esse tipo de levantamento, eu estou trazendo um exemplo para vocês aqui de uma fazenda levantada, isso aqui a gente usa drones de altíssima precisão para gerar esse dado. Essa fotografia aqui que vocês estão vendo desse mapa da fazenda, tudo que vocês baterem o olho e ver que está meio vermelho, nessa fazenda é solo exposto. Essa propriedade no Goiás, ela tem 27% na época dessa avaliação de solo exposto. Então, se a fazenda tem 1.000 hectares, na verdade, ela tem 300 hectares praticamente que não tem folha. E aí, a hora que a gente olha um pouco mais, cada linha dessa aqui, dessa tabela, é um pasto. E se a gente der um zoom aqui nessas duas áreas, por exemplo, piquete 20 e 21, a gente tem a seguinte situação. Olha o 20 e o 21 aqui. Então, eles são praticamente pastos que não têm forragem. E aqui sim que você vai entrar com uma decisão de reforma de pastagem. Olha só, o 20 é braquiarão, o 21 andropógon, a área cercada deles, um é 29 e o outro é 65, mas o de braquiarão, que a área cercada é 29, ele tem de área líquida 25. Por quê? Porque o resto é afloramento de rocha, solo exposto e árvore. Debaixo disso não tem pasto. Eu preciso sair, tirar fora isso para saber minha área líquida. E o de baixo, que tem 65 hectares, na verdade ele tem 39 de área líquida. Então, por onde que eu vou ajustar a carga? Quantos animais eu vou colocar na área? Pela área líquida, porque pela outra área total eu não tenho pasto, né? Então, a porcentagem de solo exposto nesse pasto 20 é 68%. E no outro é 57%. A gente não pode admitir isso. Essa é uma fazenda que está mudando completamente esse cenário no último ano, já fazendo esse tipo de reforma. Essa fazenda tem um potencial enorme de transformação, né? E aí, nossos levantamentos todos, e é importante vocês saberem isso, o azul é São Paulo, o laranja é Paraguai, o verde é Maranhão, né? E o Goiás aqui no azul claro. Então, a porcentagem de maior solo exposto que a gente viu em todos os nossos levantamentos está no Goiás. E o menos está em São Paulo. Plantas de alto vigor, a maior parte está em São Paulo, a menor parte está no Paraguai, no caso, que foi aquela foto que eu mostrei. Essas áreas aqui, com menos solo exposto e maior vigor, a maior quantidade delas são nas fazendas do grupo FSL, mostrando que então lá na fazenda do Maciel, tanto de Itu, Maciel, quanto de Itapetininga, a gente tem uma cobertura do solo muito grande. É o que a gente precisa para ter uma alta produção de forragem, né? Sem essa base, a gente não consegue. E aí, se você olhar do ponto de vista de todas as plantas forrageiras que a gente já avaliou, as plantas que têm mais porcentagem de alto vigor é o Tanzânia, o Midícola e o Mombaça, e as piores é o gramão. Óbvio, porque quando eu tenho gramão, eu já não tenho fertilidade, eu já não tenho manejo decente. E ao contrário, aonde que eu tenho a maior porcentagem de solo exposto? Aonde eu tenho o andropógon, o quicuio, o miag, e aonde que eu tenho menos? Nos Mombaças, no Tifton, no Tanzânia, porque aqui a gente está partindo do princípio que o pecuarista realmente está trabalhando direito, né? E uma coisa importante que eu quero fazer aqui, nós estamos chegando praticamente no final, isso aqui é um exercício para ver o quanto que naquela tabela que eu mostrei para vocês antes, que a importância da eficiência da colheita faz sentido. Imagina que aqui, bem na parte de baixo amarelinha desse quadrado aqui, nós temos o nível do solo e lá em cima, na última parte verde, é o topo da planta forrageira, tá? Então é solo e lá no alto do pasto, né? Imagina que a gente está olhando o pasto de lateral deitado no chão. Nesse primeiro cenário aqui, eu vou colher 70% do pasto, aqui eu vou colher 60%, aqui eu vou colher 50%, e aqui eu sou um baita de um mau manejador de pasto, eu vou colher só 40%. Olha o que acontece quando eu faço isso. Aqui estão as 3 fotos de cada um desses cenários, colhendo o melhor e colhendo o pior.
Quando eu fiz esse pastejo, olha a parte de baixo agora, toda desses quadradinhos que estão aqui, é o que foi para dentro do bucho dos animais. Ó. Então aqui, olha a quantidade de forragem que entrou dentro da vaca aqui, e olha a pouca quantidade de forragem que entrou aqui, porque eu colhi menos. Vamos fazer agora um novo ciclo de pastejo. Essa linha preta aqui é aonde foi o pastejo anterior. Aqui, olha como eu colhi menos, o pasto ficou mais alto, colhi menos. Aqui, como eu colhi menos ainda, tem muito mais resíduo e pouca folha. E aqui onde eu fui muito ruim mesmo, só tem talo e resíduo e só tem um pouquinho de folhinha lá em cima. Agora eu vou fazer um novo pastejo fazendo as mesmas eficiências. Olha o que acontece. Aqui na primeira quantidade é quanto que comeu os animais pastejaram. Olha a quantidade de forragem que entrou dentro do bucho dos animais. E olha aqui, ó, é muito pouco. E o que está acontecendo na parte de cima? Vocês começam a observar que o resíduo do pasto está subindo cada vez mais. Eu tenho aqui nessa situação extrema do lado direito um pasto alto, que certamente ele está taludo e passado com folha seca. E a quantidade de forragem que entrou dentro do rumen dos animais é muito pouca. Vamos fazer um novo ciclo, e botando a linha de pastejo exatamente na mesma situação que a gente colocou. O que acontece? Olha no final desse ciclo inteiro de verão, a quantidade de forragem que os meus animais comeram aqui, e olha a quantidade de forragem que os meus animais comeram no extremo mais negativo de eficiência de colheita de pasto. O que acontece? Se você olhar os 4 ciclos de pastejo que eu acabei de mostrar, colhendo 70%, 60%, 50% ou 40% de forragem, eu tive 4 ciclos, a minha taxa de lotação aqui foi 5A por hectare, e quando eu colhi muito ruim, eu só pude colocar uma vaca por hectare. O meu GMD, mantendo o mesmo GMD, 650 gramas, pelos mesmos 120 dias, colhendo decentemente o pasto, eu produzi 390 quilos de carne por hectare, e aqui eu produzi só 78. Se eu mantivesse a arroba a R$270, isso aqui foi há 2 meses e meio atrás, que seria equivalente para quem está no Rio Grande do Sul a R$9 o quilo, eu fiz por hectare um faturamento aqui, colhendo 70% do pasto de 3,5 pau, e aqui, com 40%, eu só fiz 702. A diferença de 350 para 702 dá R$2.800. Na época, a soja de 120 não mudou muito até agora, nós estamos falando de 23 sacos de soja por hectare, única e exclusivamente porque eu não colhi o pasto direito. Então, a nossa interferência em cima do manejo é brutal. E esses R$2.800 que foram de diferença, se eu dividir por um valor de uma ureia hoje de R$3.200, é praticamente 1 tonelada de ureia por hectare que eu podia comprar para adubar meus pastos melhor, né? Então, eu preciso, para finalizar, olhando desde quando a gente fez o começo da nossa conversa, falando do ambiente, da gente respeitar o ambiente, falando da importância da qualidade genética dos animais e da qualidade das pastagens e a interferência entre o animal e o pasto, tudo na nossa vida que envolva biologia, ela tem uma curva de distribuição normal, que é uma curva dessa. Pode ser, se nós pegarmos todos os nossos pesos, nosso aqui, e das pessoas que estão no chat, nós estamos com um público bem legal aí, né? Se eu somar todo o peso e toda a altura de todo mundo, eu vou ter pessoas muito altas, pessoas muito baixas aqui no final da curva, e a maioria delas vai estar no meio concentrada com uma altura média. Se eu fizer ganho de peso dos animais, eu sempre vou ter animais mais pesados, animais mais leves, e eu vou ter uma grande maioria dos animais no meio. Então, tudo que tem biologia se comporta desse jeito. Mas o que se comporta desse jeito também é como que a gente pode se interferir na nossa propriedade. Certamente, quem são os fora da curva, vocês devem saber, se eu colocar essas 2 fotos aqui, quem são essas pessoas. E é muito fácil de entender que essas 2 pessoas são fora da curva. E eu não preciso nem falar o nome delas. Se eles são fora da curva, eu conheço muita fazenda que é fora da curva. Eu conheço muito produtor que, dentro do agronegócio,
ele está nesse patamar aqui. Mas o que acontece quando a gente tem o caminho para tentar melhorar a nossa fazenda, né? Você provavelmente pode ter aí um filho, uma próxima geração, um técnico que te assiste. Esse cara aqui, que são os novos, né? No mercado financeiro, acho que o Marcel está mais acostumado com isso, né? São, né, Marcel, os early adopters, né? São os caras que vão pegar a informação que está sendo gerada e tentar fazer com que todo mundo seja um rabo de curva, seja um fora da curva, seja um extraordinário, né? E a nossa grande oportunidade está aqui. A maioria de nós estamos aqui. Então, se nós tivermos, através do conhecimento, melhorar os nossos pastos, nós tivermos cada vez mais acesso à melhoria de animais geneticamente superiores, se eu manejar melhor os meus pastos, se eu adotar a tecnologia, provavelmente esse cara aqui vai pegar a maioria da gente e transformar nos foras da curva. Porque se isso não acontecer, a gente começa a ter um processo de inversão dentro do nosso negócio, e dependendo desse processo de inversão, nós podemos ter um processo de aversão. E quando eu tenho aversão, significa, pessoal, que muitos daqui uns anos não vão estar mais no negócio de pecuária, porque eles não transformaram a grande oportunidade que estava aqui, através do conhecimento, em fazendas fora da curva. Então, esse é, Marcel, o grande recado que eu queria passar para todo mundo, né, mostrando que realmente nós estamos num negócio de grande oportunidade, aonde mais de 70% do resultado nosso está em nós mesmos, nas nossas atitudes, e como que nós podemos transformar, né, os resultados da fazenda. Muito bom, Felipe. Beleza. Então tá bom, nós temos algumas. Vamos aproveitar aqui, né? A gente tem umas perguntas. Legal. Que ele pediu para o Domingos cuidar aí de receber as perguntas, né, Domingos? Isso. Você podia nós recebemos várias perguntas aí do pessoal que está assistindo, né? E parabéns aí pela apresentação, Felipe. Legal, uma primeira pergunta que eu achei bem interessante, né, Marcel, que tem muito a ver com o nosso negócio. Falando em cruzamento do Angus com o Nelore, qual a importância de termos pastos bem manejados para expressar todo o potencial desses animais? É bem o começo da explanação que eu falei ali, que é quando a gente busca o máximo da produtividade dentro do meu ambiente, se eu tenho um pasto produzindo bastante, o outro multiplicador que eu tenho só vai ser através do mérito genético do indivíduo. Se eu tiver um pasto produzindo muito, que tem uma capacidade de suporte alta, e que eu tenho condição de colocar vários animais, mas esses animais são tatu com cobra com arame farpado, eles não vão produzir. Então, a hora que eu tenho o meu restaurante com uma comida decente, é claro que eu tenho que ter um cliente muito bom para poder desempenhar. E aí, quando você adiciona a genética em cima desse modelo, nós vamos explorar o mérito genético do indivíduo. Então, quando você está explorando o cruzamento, por exemplo, Nelore com Angus, nós estamos explorando a máxima heterose que dois bovinos podem ter. Então, isso é super importante, porque está caindo de colo do pecuarista, de graça, 20% a mais, 25% a mais de desempenho, só pela heterose. Então, agora só vai acontecer isso se os meus pastos forem de altíssima qualidade mesmo. Muito bom. Muito bem. Tem uma outra pergunta aqui que eu acho que ela vai muito em relação a essa primeira, que é o que muda no planejamento de pastagens quando falamos, né, de recria e engorda de cruzados Angus em relação ao Nelore puro, né? Legal. O planejamento forrageiro da fazenda independe da raça, né? Agora, eu preciso saber quanto que eu vou produzir de forragem ao longo do ano inteiro. Quando eu tenho categorias de animais diferentes e máquinas diferentes, então nós estamos pegando um animal aí de meio sangue, também um animal puro, no meu planejamento forrageiro, as melhores áreas vão ser destinadas a esses animais, porque essas áreas vão receber indivíduos que têm uma capacidade de conversão desse alimento muito alto. Esse é um ponto importante. Quando a gente está olhando a raça Angus é a raça que talvez
há muito tempo, talvez há mais tempo, estuda eficiência de conversão. O que é isso? Quantos quilos de ganho eu coloco em cima de X quilos de matéria seca que eu consumi? Então, como que eu vou ser mais eficiente? Quanto menos pasto eu comer, mais quilo eu ganhar. E as categorias de recria de meio sangue e Angus fazem muito bem isso a partir do momento que você tem pasto de qualidade. E o animal PO, mais ainda, porque as avaliações desses animais, elas são muito antigas. E esses indivíduos, e um animal Angus, se você olhar um animal Angus mesmo, e é todo, até aproveitando, né, é bastante em cima de um dos critérios de seleção lá do Maciel, são animais adaptados a pasto. Então, quando você bater o olho num animal e você vê que ele é bastante profundo, costeludo, perto do chão, esse animal é uma máquina de conversão de forragem em proteína. Então, independente da categoria, eu preciso ter pasto bom, porque esse animal que está na minha frente, ele tem uma taxa de conversão, uma eficiência de conversão muito alta. Ótimo. Temos mais uma pergunta que veio de um amigo, cliente nosso, né? Que ele fala, para os pecuaristas, né, que estão assistindo e que pretendem, né, comprar aí no nosso leilão, qual seria o primeiro passo para alinhar a questão da genética que eles vão estar adquirindo, do Angus, né, com a qualidade das pastagens aí? Não, legal. Primeiro, que quando você fala de qualidade de pastagem em cima dos animais, e a gente sempre fala muito isso, e quando o cliente é de touro ou até de inseminação, a gente está partindo do princípio que realmente, através do planejamento, existe também uma estação de monta. E se tem uma estação de monta, a vaca tem que parir quando tem pasto, independente da região que você esteja. Se você estiver no Rio Grande do Sul e tiver pasto em julho, suas vacas têm que parir em julho. Se você está no Centro-Oeste e vai começar a ter em outubro, suas vacas têm que parir em outubro. Então, a escolha para alinhar genética com a pastagem é em cima de quando que a tua estação de monta vai acontecer. Mas você precisa saber qual é o seu objetivo. Então, o meu objetivo é, Felipe, vender animais a desmama. Então, você vai escolher um touro que é positivo para desmama. Não, eu quero um animal, um touro só para novilha, porque eu vou usar esse touro em novilha, né? Beleza, você vai pegar um touro dentro da avaliação genética dele, seja através do Promeba, ou seja através de marcador molecular, que ele tem essa característica para novilha. Porque não adianta nada você fazer uma boa numa pastagem, investir legal numa genética e você estiver usando esse animal no lugar errado, né? E quando que você acerta isso? Quando você tem animais na tua frente que têm dados, quando eles têm todas as avaliações genéticas. Você não pode comprar um touro olhando só para ele. Você tem que olhar para ele tem que ser funcional, e eles são, mas eu tenho que olhar os números. Então, a hora que eles fazem sentido dentro do seu programa, e você tem pasto, e adicionado a isso a estação de monta, não tem como dar errado. Viu, Domingos? Deixa eu só dar um palpite aqui, rapidinho, usando aqui essa pergunta que foi feita, e falando aí da genética, né? Eu quero aproveitar aqui a curva de Gauss que o Felipe mostrou no final, para encerrar a palestra, né? Legal. A apresentação. Então, se você pega um touro melhorador, tá certo? Nós estamos lá há 20 anos fazendo seleção de peso a desmama. 20 anos que a gente, com exame de DNA nas OETs nos Estados Unidos, com a participação do Promebo, a gente tem feito seleção para peso a desmama, porque, Felipe, a maior parte dos nossos clientes são vendedores de bezerro, né? Alguns fazem a cadeia toda, mas eles são o pessoal de cria. Então, se você pega um touro que está ali no meio da curva de Gauss, ele produz X, tá certo? Um touro melhorador, hoje tem muitos estudos da Embrapa, em vários lugares, que mostram que ele vai dar, no mínimo, 20 quilos a mais na desmama. Tá? Ele pode dar 20 quilos, pode ser mais, mas 20 quilos a mais na desmama. Então, eu queria só que todo mundo fizesse essa conta, né? Se você tem 20 quilos a mais na desmama, tá certo? E o touro vai produzir 30 bezerros, né, na estação, 30 bezerros apenas, você multiplica, e hoje o meio sangue já está a 14, 15, 16 reais o quilo, mas vamos colocar 12 reais, que é o que a gente usou no nosso catálogo, para mostrar esse exemplo. Então, se você pegar, são 20 quilos, vezes 12 reais, vezes 30 bezerros, são 7.200 reais.
Então, quer dizer, um touro melhorador, quando que produz R$ 30 touros, 30 bezerros, são R$ 7.200 no primeiro ano. Como ele vai produzir tranquilamente 5, 6 anos, nós estamos falando de 30, 40 mil reais um touro melhorador comparado com o touro comum. Se você colocar 40 touros, 40 bezerros, vai para R$ 9.600. Né? Vai para R$ 9.600. Então, é bastante... Estou fazendo uma associação nessa pergunta do nosso cliente aí, e fala assim, pô, como é que é o tema e você falou muito bem, né? A pastagem, agora, se não tiver pastagem, não vai ter nada disso. Não vai ter esse ganho de peso. Agora, se você tiver a pastagem e não tiver a genética, você colocou desde o começo, né? Você chamou aqui do indivíduo, do mérito genético do indivíduo e o mérito genético da planta forrageira e o manejo, né? Mas eu só estou falando aqui o que acontece quando você usa um touro melhorador. É de 6 a 9 mil reais no primeiro ano de ganho. Né? Eu acho que tem um outro efeito também que acaba ficando na fazenda, que a filha desses touros, né? A partir do momento que você faz um programa de melhoramento, essa curva de Gauss que a gente mostrou ali, ela está melhorando a média. Então, você está deslocando o teu rebanho também dentro dessa curva. E no outro ano, o teu rebanho não tem a mesma curva, ele tem uma curva acima. Né? Então, isso aí vai melhorando cada vez mais. Então, o efeito residual, que eu gosto de falar, nas filhas dos touros que ficam na fazenda é brutal. E isso, às vezes, não está diretamente no teu bolso, porque você está vendendo, de repente, os irmãos ali, né? Ou para quem vende macho e fêmea, tudo bem, mas, eventualmente, quem segura uma fêmea meio sangue, essa adição, ela já é transferida para o outro ano. E aí, eu somo de novo com a genética do touro, né? Então, você só vai aumentando. Por isso que o peso da desmama, às vezes, de fazendas, sai de 160, 180, vai para 240, 250, 260. É isso mesmo. Tem mais pergunta, Domingos? Temos sim. Tem uma pergunta que eu acho que essa vai atender a várias dúvidas aí de vários pecuaristas, né? Que ele diz assim: você mostrou várias formas de estabelecimento de pastagem. Como o produtor deve escolher a mais adequada para a sua realidade? Essa pergunta é uma grande dúvida, eu acho, essa, né? Essa pergunta dá um simpósio. Mas é o seguinte: primeiro, tenta fazer sempre dentro daquilo que você tem de disponibilidade na sua região. Eu sei que, por exemplo, é muito fácil a gente vir aqui, botar um vídeo, botar as experiências e tal, mas tem uma coisa que, às vezes, muita gente não sabe e não tem como te perguntar, é como que é o fluxo de caixa da tua fazenda. Então, se eu sair só falando de uma alternativa, eu preciso saber se tem capacidade de fazer. Mas dentro das opções que tem para fazer, independente se é plantio direto, se é plantio convencional, se é de todos esses que eu coloquei, faça o básico extraordinariamente bem feito. Então, se você acha que você vai fazer 100 hectares e vai fazer mais ou menos, faz 10, mas faz na fita. Faz 20, mas faz na fita. Por quê? Porque o efeito é muito maior. Não, e a gente já viu muito isso, Marcel. Não, eu vou colocar o calcário depois. Não, eu vou fazer não sei o que depois. Né? Você vai fazer as fazendas lá de Itapetininga, por exemplo, né, do trabalho que a gente executa lá, ela tem todos os metros quadrados com análise de solo. Então, é muito mais fácil fazer interferência de adubar ou não em cima daquele dado que eu tenho. Então, eu já vi muita gente fazer estabelecimento de novas áreas sem ter análise de solo. Né? Então, o método é a coisa mais fácil que você tem para escolher, mas a base é que você tem que transformar. Análise de solo, fazer as correções, fazer um preparo decente, tomar muita precaução com declividade, porque, eventualmente, você vai poder ter problema de erosão. Lá na Petrusca, às vezes, a gente faz isso, né, Marcel? Eu não entro no morro, eu não entro na área que vai dar erosão, você não precisa fazer isso. E nas suas propriedades, de todo mundo que está aqui, sempre vai ter uma ilha produtiva. Mesmo que a sua fazenda seja toda pendurada, tem um pedacinho ali mais plano, é lá que você tem que trabalhar. Então, eu acho que use a sua melhor capacidade dentro da tua região, mas faça o básico extraordinariamente bem feito. Muito bem. Vamos lá, tem mais algumas perguntas aqui. Na sua visão, Felipe, quais são os erros mais comuns
que levam as pastagens a perderem o vigor rapidamente? Manejo. Definitivamente manejo. Né? Então, olha por que é manejo. A planta, para se manter, Domingos, ela precisa de folha. É a folha que capta a luz do sol, que faz fotossíntese, blá, 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 e faz a planta continuar crescendo. Quando ela cresce, ela bota o sistema radicular para baixo do chão. Quando ela bota o sistema radicular para baixo do chão, ela começa a se nutrir de carboidrato, igual a gente quando vai num restaurante. Quando o animal pasteja aquela parte de cima, para ela rebrotar de novo, ela usa o carboidrato do sistema radicular que você deixou ela acumular. Mas qual é o dilema? E é por isso que as pastagens podem perder o vigor e se degradar. Do mesmo jeito que o pasto precisa dessa folha, o boi precisa também dessa folha, mas é a mesma folha. Então a gente entra num antagonismo enorme, né? Agora, o pasto fala com a gente toda semana. Se você estiver adotando as alturas de entrada e saída certo e ajustando as cargas e tudo mais, isso significa que você, para matar pasto, você tem que ser muito bom. E aí o manejo é a coisa que mais determina a degradação de pastagem. E o que é manejo? Subdivisões, entrada e saída na altura certa, ajuste de carga certa, saber o número de animais que você vai colocar, pastos produzindo muito. Eu coloquei naquela tabela mostrando que quem está produzindo muito, você não está colocando os animais, o pasto passado por pouca carga é uma perda tão grande quanto o pasto rapado, porque eu produzi e não colhi. Então, se o seu pasto está muito alto e você acha que está tudo taludo, mas tem muita macega, ele talvez esteja tão ruim quanto o pasto baixo rapado. Você não está ganhando dinheiro. Então, a resposta é simples. É definitivamente 200% a resposta para essa pergunta é manejo. Perfeito. Temos tempo para mais uma pergunta? Por mim? Ok, então vamos lá. Faz mais uma, Domingos, e aí vamos falar um pouquinho do leilão. Eu quero falar um pouquinho do leilão também, fazer um encerramento. Perfeito. Bem rápido. Então vamos lá. Mais uma pergunta aí para a gente encerrar as perguntas, né? Na sua experiência, qual o retorno mais rápido que o produtor percebe quando investe em correção do solo e boas práticas de implantação de pasto? Boa correção do solo é o berço de um pasto produzir mais. Então, quando você tem fertilidade e ela toda ajustada, baseada em análise de solo, você vai ter sempre um pasto produzindo mais. O que vai acontecer nos próximos anos para o produtor? E isso vai fazer parte do nosso dia a dia. Quando você bota sistema radicular, quando a planta está produzindo mais, você está sequestrando carbono e colocando no solo. E quando você está fazendo isso, você não tem como aceitar nenhuma fala de que a emissão é positiva. Não, o nosso sequestro é positivo e as nossas emissões são negativas, né? Então, existem aí, né, Maciel, várias formas, hoje em dia, inclusive, de, através das análises de solo, inclusive, você já medir a quantidade de carbono que tem no solo da tua propriedade, né? Então, assim, eu acho super importante de que tudo tem que começar pelo ajuste de fertilidade. Se você não tiver fertilidade, não adianta. E solo ácido incomoda o pasto. Quem já comeu alguma coisa e sentiu azia, aquilo é uma acidez, aquilo é desconfortável. A acidez é desconfortável para a planta, é por isso que ela não cresce. É a mesma coisa, né? Então, acho que a gente responde esse caminho por aí. Mas antes da gente falar do leilão, sinceramente, eu queria agradecer aqui, porque tem muita gente que a gente conhece. O Vicente Seolim, de Restinga Seca, é um produtor legal lá, importante. A Vanessa Pereira é uma exímia produtora de leite ali da região de Uberaba e tal, né? Perto de Frutal. Legal, Vanessa. Vanessa tem mais de 20 vacas por hectare em lactação e ela tem uma frase sensacional. Eu não sou uma pequena produtora, a minha propriedade só que é pequena. Eu uso isso em várias palestras. Legal, a Vanessa está aqui. Plínio Moura, que não é o meu parente efetivamente, mas vamos falar que é, porque não tem problema, é Moura igual. Seu Plínio, da Bahia, Guanambi, na Bahia, está aqui com a gente. O Tota Temp é produtor de feno em Alegrete, no Rio Grande do Sul. Sérgio Dornelles Leão está aqui também, Alegrete, Rio Grande do Sul.
tem o Lucas, enfim, tem bastante gente aí que não dá nem para falar todo mundo, mas eu agradeço todo mundo que está aí. Muito bom. Viu? Eu queria só também agradecer, Felipe, a tua disponibilidade aí para a gente fazer esse webinar, né, como um webinar preparativo do nosso leilão. Legal. Queria também, antes de falar qualquer coisa aqui, fazer um agradecimento especial aqui ao Domingos, a Gabi e a Mari, que organizaram tudo isso aqui, que estão aqui comigo operando esse webinar. Sem elas aqui não dá para fazer nada disso, super bem preparado. Muito obrigado para vocês. E só para comentar, né, Felipe, esse negócio do sequestro de carbono, quem tiver interesse em conhecer um pouco mais isso, né, esse trabalho extraordinário que o agricultor sempre fez para a natureza e nunca foi pago por isso, né, nunca foi remunerado por isso, agora, com o trabalho da agrorobótica, quem quiser dar uma olhadinha no site, a agrorobótica é uma empresa que faz análise de solo, usa a tecnologia LIBS, que consegue fazer e, quando faz análise de solo, já aproveita e olha o que tem de carbono fixado no solo. E isso, com o tempo, você pode vender crédito de carbono, porque essa metodologia ela é certificada pela Verra, que é a maior certificadora mundial aí de crédito de carbono, né? Então, esse é o ponto. Então, eu queria dizer para o pessoal que nós estamos começando um ciclo novo na pecuária, né? É um ciclo de alta. Vai ser muito interessante, porque esses anos difíceis que nós tivemos vão ser superados agora pelo próximo ciclo. A pecuária é ciclo, né, Felipe? Ciclo, ciclo, ciclo. E pela primeira vez, eu acho que em 40, 50 anos, nós vamos ter um ciclo de baixa disponibilidade de gado no Brasil, nos Estados Unidos e na Austrália, ao mesmo tempo. Há muitos, muitos anos que não acontecia isso. Então, no mercado, vai haver uma demanda forte no mercado global, por causa que esses 3 países, os Estados Unidos já está há 2 anos nesse ciclo, vai ficar mais 1 ano e meio, pelo menos 2, aí no ciclo, né? Mas a Austrália e o Brasil estão entrando nesse ciclo agora. Então, é uma perspectiva interessante aí para o pecuarista, que vai ter preços muito melhores, né? Tem uma tendência de arroba muito boa, e a utilização das técnicas, né, no mérito genético das plantas. E o trabalho, queria também dar um depoimento pessoal, que o trabalho que o Felipe faz com a gente nas nossas fazendas é um trabalho muito importante, né, de grande impacto. Começou com manejo, e agora a gente está evoluindo para adubação, para a programação de colheita, né, como ele chama, de pastagem. Então, eu recomendo super aí a consultoria do Felipe, que tem ajudado muito a gente, né? E só para dizer que no nosso... Tem aí, o Domingos acabou de colocar o link do grupo de WhatsApp do leilão. Quem quiser ir recebendo essas informações. E outra coisa importante, pessoal, para quem chegou um pouco atrasado, ou quem quer passar para os amigos, nós vamos colocar a gravação desse webinar, que a Gabi está cuidando aqui, junto com a Mari. Nós vamos pegar a gravação desse webinar e vamos colocar no nosso grupo de WhatsApp, para o pessoal dar uma olhada e pode passar para as outras pessoas e tal. Então, tem aí o nosso grupo de WhatsApp que está trabalhando, preparando o leilão. O leilão vai ser no formato híbrido, né? Nós vamos ter uma parte presencial e uma parte presencial aqui na ligação Itu-Cabreúva, né? Na Terra do Boi, que chama, é um lugar de eventos legais lá. E também vamos ter a transmissão no YouTube da Central Leilões, né? Então, vocês podem participar presencialmente, um prazer muito grande, a partir do meio-dia. Tem lá um almoço de carne Angus legal. E depois o leilão. E também pode ser via online, né? No YouTube. Nós temos lá 50 touros, super melhoradores, né? Touros com genética e 20 anos de aprimoramento, com teste de DNA. Nós temos lá as características mais importantes de cada touro, a situação deles no Promego nacional. E vamos também oferecer, pessoal, aí mais de 10 touros que já tem teste de congelamento de sêmen. Quer dizer, quem quiser comprar e ter o seu próprio touro na central, nós vamos ter as centrais lá oferecendo 500 doses free para quem mandar o touro para a central, e com teste de congelamento, então, garantia total de congelamento de sêmen, que eu acho que é também um fato muito importante. E nós vamos fazer ofertas de pacotes de sêmen dos nossos touros de central, né? Nós temos aí cerca de 10 touros de central importantes. Tudo isso está no catálogo, né, Domingos? Domingo, você podia falar um pouquinho aí do catálogo e tal, para a gente encerrar? Temos mais 2 minutos aí.
claro. O catálogo ele já está no nosso site, né? Tem o link aí que já foi colocado. Você pode acessar, tem todas as informações, inclusive as condições especiais de pagamento, né? Que a gente vai estar parcelando em até 30 vezes. E a questão do frete, né? Com frete free para todo o estado de São Paulo. E agora, né, voltando para o estado do Paraná também, que é uma área muito importante para nós, né? Sempre tivemos bastante presença nessa região. E temos as rotas São Paulo, sul de Minas, Itu, Uberaba e Itu, Campo Grande, né? Então, todas as informações sobre o leilão, sobre manejo do touro, sobre os exames, você pode acessar lá no nosso site, que já está no ar. Eu só queria dar uma última informação para passar para o Felipe fazer o encerramento, que seria o seguinte: nós vamos fazer mais um webinar pré-leilão no dia 3 de outubro. Nosso leilão é dia 4 de outubro, sábado, né? Sábado, 4 de outubro. Então, nós vamos fazer mais um webinar dia 3 de outubro. Mas daí é direto para a apresentação dos animais. Aí já pronto para... Vamos mostrar os animais, discutir, tirar dúvidas dos potenciais compradores. Então, eu queria convidar todos vocês também para esse webinar, dia 3 de dezembro, dia 3 de outubro, né? 3 de outubro, o leilão é dia 4 de outubro. Vai ser às 18 ou às 19, Domingos? O leilão vai ser às 18 horas, Marcelo. No dia 3. Hoje nós fizemos às 19, isso. No dia 3 vai ser às 18 horas. Isso. Tem aí o site, né? Em breve nós vamos colocar no grupo do WhatsApp, inclusive, né, um post específico para esse link. Muito bom. E, Felipe, então, palavra com você para fazer o encerramento. Bom, primeiro, Marcelo, é muito legal eu deixar um depoimento aqui, porque trabalhar com algumas pessoas, assim, às vezes é difícil, porque você tem que convencer. Trabalhar contigo, que tem uma visão de indústria, de uma série de coisas, de comitês e tudo mais, talvez a gente aprende mais do que ensina. Então, assim, eu acho que na pecuária e no nosso negócio tudo é troca, né? Mas eu preciso entender também aonde que a gente está inserido. E nós estamos inseridos num próximo ano e no outro, num ciclo, não é um ciclo de alta, é de absoluta alta que está sinalizado. Então, uma sugestão que eu teria para dar para todo mundo hoje é: qualquer vaca que passar o rabo na tua frente hoje na fazenda, você tem que emprenhar ela. Porque esses bezerros, na próxima safra e na outra, vão valer muito. E claro que ele vai valer muito se ele for bom, entendeu? Então eu preciso ter um bezerro melhorador para acessar esse mercado, porque isso vai acontecer. Não é... o pico máximo histórico, nós nem chegamos, por isso que está sinalizando tudo para cima. É isso que a gente tem que fazer. E com relação ao nosso clima, se vocês olharem, até se puder voltar a foto que tem no catálogo ali, né? E essa é uma condição muito difícil, aquela que tem os 2 touros ali. Se vocês conseguirem dar uma olhada, a coisa mais difícil que tem é você fazer uma seleção para pelo zero. Então, você pega animais europeus com essa quantidade com esse estado, com nada de pelo, isso aí é uma adaptação da seleção. E isso é um dado importantíssimo, porque isso mostra animais adaptados. Então, nós estamos falando de animais que nasceram, foram criados no estado de São Paulo, né, em condições que não são aquelas condições de confinamento, eles estão a pasto, passam uma época realmente em confinamento, mas eles têm um destino a pasto. Então, são animais que servem para essa situação que a gente está falando. Então, a gente tem que aproveitar uma seleção desenvolvida para isso, mas aproveitar que o negócio vai estar sinalizado para alta nos próximos anos. Então, é isso que a gente tem que aproveitar. Muito bom. Muito obrigado a todos. Parabéns aí, Felipe, pela excelente palestra. E aguardamos todos aí no dia 3, às 18 horas, para o webinar de apresentação, e no dia 4, a partir do meio-dia, no sistema híbrido, presencial ou online, no YouTube da Central Leilões, e vamos começar com a venda de sêmen. Tudo isso está no nosso catálogo e no nosso site, né? Grande abraço a todos, muito obrigado. Valeu, um abraço e a gente se vê. Obrigado. E obrigado por serem nossos amigos. Essa frase eu nunca deixo de falar. Tá bom,